abrir a palavra do Senhor, irmãos, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo 25. Samuel, capítulo 25. Farei a leitura e convoco a igreja para que acompanhe a mesa com bastante atenção e reverência ao nosso Deus, que é o autor último destas palavras. 1 Samuel 25. Diz assim a palavra de Deus: Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem de Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem vencer, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e lhe disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também a Davi a sua, ou Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada serviu
ou sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, ele lhe pagou o mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e lhe disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não te ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, e lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Amém. Na medida que eu for respondendo, eu vou ler um pedaço ainda dessa parte final, tá, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que palavra maravilhosa, que narrativa extraordinária, que nos ensina tanto. E agora, Senhor, queremos pedir a tua bênção, a bênção de entender essa narrativa extraordinária, Senhor. Eu sei que para isso não basta eu falar, mas o teu Santo Espírito tem que agir, Senhor. Por isso, ó Espírito Santo, vem dos quatro ventos e ilumina o teu povo aqui nessa noite para a compreensão da tua lei, Senhor. Não permita que saiamos daqui cegos, e não permita que saiamos daqui sem o conhecimento absolutamente necessário para vivermos de acordo com o teu querer, diante de Deus, diante dos homens. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a submissão é algo muito difícil de se exercitar. Não é fácil ser submisso, não. Se você é esposa, não é fácil você ser submissa a seu marido. Se você é filho, não é fácil você ser submisso aos seus pais. Se você é um membro da igreja, não é fácil você ser submisso aos presbíteros, aos pastores da igreja. Mas é absolutamente necessário. A submissão faz parte da vida cristã. O homem é submisso a alguém, a mulher é submissa a alguém, os filhos também o são. E dependendo da circunstância, às vezes nós
nos tornamos ainda mais hostis à submissão. Por exemplo, quando nós estamos ali numa posição de vantagem, nós nos tornamos muito arrogantes e absolutamente insubmissos, porque se engana aquele que acha que a autoridade não precisa ser submissa. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um exemplo disso. Ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se fez carne e deu o maior exemplo de submissão que nós podemos observar na história da humanidade. O maior exemplo que se pode ter foi Cristo, que deu de total submissão. Às vezes, quando nós temos direito em alguma coisa, né, nós nos tornamos absolutamente insubmissos. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui convidado para dar um estudo sobre ira na igreja do jovem, né, para os jovens. E aí, na semana que eu fui dar estudo, na terça-feira, quando eu venho do seminário, né, eu já passo ali no Extra e faço umas compras. Eu compro uma fruta para levar para casa, um dia de promoção. Aí na semana, eu comprei algumas coisas, entrei naquela fila ali de 20 volumes apenas, né? Aí só pode ter 20 volumes. E eu botei ali mais ou menos uns 23, 24 volumes. Ou seja, eu passei do limite. E aí teve uma senhora, eu enfrentei uma fila grande, tinha mais ou menos umas 10 pessoas na minha frente. Quem sabe terça-feira é loucura lá no Extra, né? Aí tinha mais ou menos assim, mais 10 pessoas, eu enfrentei a fila toda. E aí então uma senhora que estava atrás de mim, ela olhou e disse: você é um mal educado. Você é um mal educado, você está aqui na fila de 20 volumes, você tem mais de 20 volumes aí. Irmãos, eu confesso que imediatamente aquele espírito de cliente, né? Sentimento de cliente, eu olhei assim, eu ia dizer algumas pérolas para ela, sabe? Mas eu me lembrei que eu ia dar um estudo sobre ira, logo sábado. Senhor Deus, me perdoe. Então, quando nós estamos em algumas situações, nós temos dificuldade de ser submissos, de sermos submissos. E para aquela mulher eu ia dizer algumas coisas, mas eu virei e disse: ó, senhora, eu só vou passar 20. Eu vou passar 20. Estou errado, me desculpe aí, só que quiser, eu vou até o final da fila. Ela aceitou, eu continuei na fila lá, mas aquilo me martelou até o dia. Eu comecei lá o estudo falando sobre isso, porque aquilo mexeu realmente comigo. Mas nós precisamos ser submissos em qualquer situação. A narrativa, irmãos, que está diante dos nossos olhos, ela fala de submissão. Todo o tempo de submissão. Nós temos aqui 3 personagens que são apontados e que eu queria falar de submissão acerca da vida deles, como é que eles trabalharam submissão na vida deles, né? Como foi que eles exercitaram a submissão na vida deles. Você tem Nabal, que é um exemplo de alguém absolutamente insubmisso. Você tem Davi, que é um submisso inconstante, ele oscilou na sua submissão. E nós temos Abigail, o exemplo bíblico máximo de submissão aqui nesse texto. Bom, 3 exemplos, eu queria ver a vida desses 3 nesse texto rapidamente, trazendo lições para nós sobre submissão. O contexto aqui, irmãos, de 1 Samuel, na verdade, no texto hebraico, só existe Samuel, não existe 1 e 2 Samuel. Só existe Samuel. E esse capítulo de número 25, o contexto histórico dele, é que Davi tinha acabado de preservar a vida de Saul. Ele teve a oportunidade, lá na caverna, de matar Saul. E ele não mata Saul, mas ele tira um pedaço da roupa de Saul e se afasta dele, mesmo a pedido dos colegas ali que ele matasse. Ele, não, eu não mato, porque longe de mim, olha a submissão de Davi, longe de mim pecar contra o ungido do Senhor, matar o ungido do Senhor. Saul, tive hoje a oportunidade de te matar. Inclusive diz o texto, no capítulo 24, que Davi botou o rosto em terra quando viu Saul. Submissão total, botou o rosto em terra. Era um homem que queria lhe matar, mas ele sabia que ele era rei de Israel, e ele foi absolutamente submisso a Saul, prostrou-se diante de Saul. Davi se prostra dele e disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então o contexto de total já vem assim, um contexto de submissão na vida de Davi, mas você vai ver como ele é um submisso que oscila. E também o contexto aqui está descrito aí no versículo de número 25, quando ele disse: e faleceu Samuel,
e todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e o sepultaram em Ramá. O contexto não é somente da preservação da vida de Saul por parte de Davi, como também é de uma perda muito grande na vida de Davi. Davi, na verdade, ele vem perdendo, ele tem algumas perdas importantes, tá bom? Ele tem algumas perdas importantes, como nós vamos ver aqui. E uma das perdas aqui importantíssimas é Samuel, aquele que ele escolheu, aquele que, por meio de quem Davi foi instaurado como rei de Israel. E agora Samuel morre. E Davi vai recorrer para quem? Ou a quem? A quem Davi iria procurar? E nós vemos aqui, irmãos, dentro dessa necessidade de submissão de Davi, a boa providência de Deus agindo na vida de Davi. Então ele está desesperado, está fugindo de Saul. Saul quer matá-lo. Ele perde Samuel. E o Senhor é que cuida de Davi no deserto de Parã, que diz que Davi se levantou e desceu ao deserto. E nós sabemos que na Escritura, deserto é lugar de provação e dificuldade, como passou o nosso rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores, para quem Davi apenas apontava. E o verso número 2, então, começa a nos mostrar o primeiro personagem, que eu queria observar aqui, aquele que é absolutamente insubmisso. Absolutamente. Nabal é o nome do indivíduo. Havia um homem de Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso aqui significava muito dinheiro para aquele período, né? A sociedade, a economia girava em torno disso, né? Girava em torno disso. E nos diz o texto, a primeira informação que ele dá é que Nabal era um homem riquíssimo, que tinha muitas possessões. Então ele tinha tudo para ser um homem que ajudava o próximo, que olhava com misericórdia para o outro. Ele tinha condições de fazer isso, principalmente do ponto de vista financeiro, que é diretamente aqui. Que ele estava lá, tinha muitas possessões, era abastado, e estava tosqueando. Então, primeiro ele tinha condições. E a segunda informação que é dada aqui é muito importante também. Era a ocasião de fazer o bem, de ser submisso, de exercitar a submissão bíblica. Era reconhecer Davi como rei de Israel e ajudá-lo, porque ele estava no período da tosquia. O período da tosquia, irmãos, era um período em que em Israel já existia até prescrição de ajudar o próximo. Era um período em que ele ia, claro, né, receber todo o saldo de tudo aquilo que ele tinha, né, tudo que ele tinha produzido, que tinha trabalhado. E agora ele tinha a oportunidade ímpar de ajudar. Ele disse que era o período da tosquia. Nesse período da tosquia, juntavam-se pessoas ali em casa, faziam uma grande festa, era esse o costume de Israel, e ajudava aos necessitados. No caso, o necessitado ali era Davi, né, que estava ali nos campos ou aos redores dos campos de Nabal, estava ali próximo dos campos de Nabal, que ele poderia exercitar a sua misericórdia para com ele. Por quê? Porque ele tinha condição e ele estava vivendo um momento oportuno, porque estava na tosquia, ele estava tosquiando as suas ovelhas no carro. Agora, a terceira informação que é dada sobre esse indivíduo está no versículo 3. Nabal era homem, era o nome deste homem, né? E Abigail de sua mulher. Nabal significa louco. Esse homem era louco. A sua mulher era formosa, diz o texto, era bela, uma mulher belíssima. Davi, inclusive, toma por mulher. Porém, não só por causa disso, vou mostrar aqui, principalmente por causa da sua submissão. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era um homem mau. Era aqueles ricos e rico, chato. E maligno em todo o seu, não sabia lidar com ninguém. Tá bom? Era aquele rico chato que chega no supermercado, reclama com todo mundo. E na hora de ajudar alguém, mesmo tendo condições, ele não o faz. Irmãos, como eu disse, submissão não é só para quem está numa situação abaixo, é também para quem está acima. E Cristo foi o maior exemplo disso. Eu, enquanto pastor, preciso ser submisso às minhas ovelhas, ajudando-as, principalmente porque o Senhor me deu condições de olhar para o Evangelho, interpretar o Evangelho e pregar a eles com amor, com misericórdia. E a esse homem aqui tem todas as condições possíveis
para se ajudar. Mas diz a palavra de Deus que ele é louco em seu trato. Ele é maligno. Ele é mau. Agir como loucura na Escritura é agir com insanidade, é agir desconsiderando as ordens de Deus, a palavra de Deus. É que esse homem faz. Por isso que Cristo diz: louco, hoje impedirão a tua alma. E o que tens preparado? Esse aqui é um homem que pensa em finanças e que não está disposto jamais a ajudar alguém. E muito menos reconhece a autoridade. Vou mostrar que o erro dele continua. Veja aí o verso número 4. Que Davi ouviu, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Ele disse: olha, chegou um tempo oportuno. Enviou então 10 moços lá. Ele disse: olha aí, agora chegou o momento da tosquia. Então vamos lá. É a hora de pedir. Nós já estamos aqui aos redores do campo. Nunca fizemos mal a esse homem. Pelo contrário, protegemos ele. Então a gente tem um bom relacionamento. Davi foi submisso para com ele, cuidando do seu campo e nunca maltratando, não roubando nenhuma ovelhinha. E estaria, portanto, esperando o momento da tosquia para receber a sua parte. Aí Davi, todo feliz, vai lá então e pede. Ele diz: olha o que Davi diz. Veja comigo o verso 6, que é interessante a maneira submissa com a qual Davi trata. E Davi é submisso. Está sendo submisso desde o capítulo 24. E agora ele continua sendo, versículo 6. Direis àquele próspero: paz seja contigo. Olha as bênçãos que Davi roga sobre ele. E paz sobre tudo que tu tens, sobre a tua casa. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no garnelo. Pode perguntar aos pastores aí. Ele não somente era rico, irmãos. Ele não somente estava no momento oportuno, na tosquia, mas também esse Davi tinha dado razões para esse homem ajudá-lo, porque Davi nunca tinha feito mal nenhum com ele, ou a ele, nem a nenhum dos seus servos. Ele disse: pode perguntar aos pastores aí, eles tratam muito bem, mas Nabal se comporta da seguinte maneira, verso de número 9, veja comigo. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é que é Davi? Olha a pergunta que ele faz, olha a insubmissão. Você pode até pensar que ele não sabia quem era Davi, mas ele sabe, por diversas razões. Uma, porque o verso 3 diz que ele é da casa de Caleb, da tribo de Judá, de onde também está Davi, da mesma tribo. Então ele conhece, ele é até parente distante da mesma tribo de Davi, ele sabe quem é Davi. E mais, ainda no verso 10 ele diz o seguinte: e quem é o filho de Jessé? Opa, para ver, como é que ele sabe que ele é o filho de Jessé? E mais na frente você vai entender ainda mais claro quando Abigail disser, falar que ele é o prometido de Israel como um rei. Ou seja, Nabal aqui é simplesmente insubmisso e não reconhece o futuro rei de Israel na sua frente. Absolutamente insubmisso, não conhece aquele a quem, por boca de Samuel, Deus prometeu que seria rei em Israel, e age como um louco. Ele diz: quem é o filho de Jessé? Rapaz, tem muitos que fogem do seu Senhor. Esse aí é apenas mais um que foge do seu Senhor. Outra coisa que ele sabe é que Saul quer matar Davi, e deve saber até as razões, porque Davi é o futuro rei de Israel. Mas ele é louco, ele despreza totalmente as autoridades. E assim, irmãos, que a Escritura trata aqueles que desrespeitam as autoridades. E age como um louco. Você que desrespeita um pastor, um filho que desrespeita o pai, um pastor que desrespeita uma ovelha, um conselho que despreza aquele por estar numa situação mais difícil. Nós não podemos fazer isso. Há uma necessidade absoluta de sermos o quê? Constantemente submissos. Constantemente submissos. E tem aqui esse homem que odeia a submissão, nem diante do rei. Olha o que ele diz aí no verso 10 ainda. Ele diz: muitos fogem do seu Senhor. Verso 11:
Tomaria eu, pois, você acha que eu vou pegar o que é meu, que eu dou apenas para aqueles que me ajudaram na tosquia, os tosquiadores, e vou dar para um estranho? Olha como ele chama o rei de Israel. Olha como ele chama o futuro rei de Israel. Ora, se tem gente que é insubmisso para com Cristo, quem é essa pessoa aí que você está falando? Jesus? Tem autoridade sobre a minha vida? Nenhuma. Quem é esse rei aí? Você chama ele de rei, de meu Senhor, o dia do Senhor? Para mim não interessa. Há várias pessoas que desprezam o reinado de Cristo aqui na terra. Há senhores que se acham poderosos e que são poderosos do ponto de vista humano, que estão em situação de poder servir ao Senhor com seus bens, com a sua casa, mas o que ele diz é: quem é Deus? Quem é Jesus para eu inclusive dedicar as minhas ofertas, aquilo que eu tenho? O que tenho é meio dos meus funcionários, e nem de Senhor nenhum. E não de Senhor nenhum. Essa é a atitude. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o exemplo de alguém que é absolutamente insubmisso. Quem? Nabal, louco. Minha pergunta é: você é submisso às autoridades? Você reconhece seu pai como autoridade na sua vida? O governo, o Estado, enquanto está de acordo com as Escrituras, porque há um limite para a submissão, a Escritura aponta isso, há um limite para ser submisso, é desde que não te leve a quebrar os princípios bíblicos. Você é submissa, você que é esposa, é submissa ao seu marido. Você diz: quem é essa pessoa aí para mim, rapaz? Não é autoridade nenhuma, é meu. Eu dou a quem eu quiser a honra, é minha. E eu não quero dar. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo, esse homem é totalmente, você vai ver já lá também que é uma punição para ele. O segundo exemplo que nós temos aqui é o exemplo do rei Davi. Porque beleza, Nabal não respeita Davi. E Davi é um homem submisso, mas ele é um submisso inconstante. Eu acho que eu me encaixo muito bem assim no exemplo de Davi. Eu acho que nós também, e nós precisamos olhar. Eu fico até com medo se tem alguém no lugar de Nabal, né? Porque o lugar de Nabal é perigoso. Tá? De Davi, os crentes de vez em quando oscilam, como acontece, porque crente respeita a autoridade, mas é surpreendido em alguma falta, como é o caso do rei Davi. Então, Davi, ele era submisso. Agora, Davi muda, e muda de acordo com as circunstâncias. Quando a circunstância é favorável a nós, quando nós sabemos que está tudo garantido para nós, é fácil ser submisso, irmão. Difícil é ser submisso quando nós somos ofendidos. Como eu fui lá na fila do supermercado. Ou quando você no dia a dia tem direito, foi ofendido, como o Senhor foi, mas ainda assim você permanece submisso. Davi muda. Veja comigo aí, por favor, o verso de número 12. Diz assim: então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhes contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua. E Davi também cingiu a sua. Todos cingiram. 600 homens, 200 ficaram com a bagagem, 400 subiram com Davi para matar todo mundo. O texto continua, eu não vou seguir o fluxograma do texto até aqui, vou pular um pouquinho para o verso 18, veja comigo aí, por gentileza. Quando você tem o verso, na verdade o verso de número 20, verso 20, perdão. Enquanto ele cavalgava, um jumento descia, encoberto pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. O verso 21 diz o seguinte, que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Porque Deus é na medida correta, na medida certa. Você pode ir além ou ficar aquém, mas Deus dá na medida correta. Então Davi disse: eu vou matar todo mundo. Espera aí, Saul não queria matar Davi, e Davi não matou Saul, e ainda disse o seguinte: longe de mim, eu não vou matar Saul de jeito nenhum. Tive a oportunidade de matar, cortou na hora, se arrependeu, botou o rosto no chão e disse: longe de mim fazer isso.
E quem vai julgar a nossa causa, Saul, sabe quem é? É Deus. Por que ele não repetiu as mesmas palavras aqui? Porque ele deixou a ira adentrar o seu coração. E Davi, eu fico pensando se a submissão de Davi não foi apenas circunstancial. Por quê? Porque como ele sabia que ele seria rei de Israel, e essa talvez fosse a razão pela qual ele foi tão submisso a Saul e não foi aqui a Nabal. Porque ele sabia que logo Saul ia cair, não precisava nem matar, ele ia cair. E esse aqui, que não há profecia nenhuma direta para ele, por que ele não foi submisso para com ele? E não disse, Senhor, julga a minha causa, os 10 homens dele, olha, está aqui. Ele não quis, tudo bem. Em outra oportunidade, Davi mostrando submissão, tem um louco Simei que chega para atirar pedras em Davi, lembra? Chega e começa a atirar pedras em Davi. O soldado tira a espada e diz, pode deixar Davi, que eu mato agora. Ele disse, não. Se Deus mandou ele atirar pedra, pode deixar ele atirar pedra em mim. Porque ele ficou atirando pedra e amaldiçoando Davi. Isso foi Deus que colocou ele aí. Deixa ele amaldiçoar. Olha a submissão do rei. Mas a submissão inconstante. Por quê? Por quê? Porque ele começa a desconfiar de quê? Da providência de Deus. Lá ele sabia que Deus ia providenciar, porque Deus prometera. Deus prometera. Aqui ele diz, ao amanhecer não fica nenhum do sexo masculino. Você vê que Davi oscila. Antes ele tinha um comportamento de total submissão. Agora ele muda. Ora, irmãos, é assim que nós atingimos. Inconstantes. Uma hora nós somos submissos, quando o contexto é todo favorável. Mas na hora que muda um pouco, você sabe que essa relação de cliente, né, com o empresário lá, com a empresa, você mostra o quanto você é submisso, porque você tem autoridade de dizer, eu comprei. Mas como é que você faz isso? Às vezes dentro da igreja tem briga dentro da igreja, porque não há quem seja sábio que possa sofrer o dano, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Estava lá um irmão levando o outro na justiça, e Paulo disse assim, peraí, você não tem vergonha não? Só parafraseando, né? Ele não falou, não utilizou essas palavras exatas. Espera aí. Porventura não há um sábio entre vós que possa sofrer o dano? Mesmo estando certo, é necessário sofrer, às vezes, o dano. Sofrer o dano. Mas o espírito de injustiça, quando entra no nosso coração, meu amigo, ele fez isso comigo, agora ele vai pagar. E aí paga a pessoa, ainda paga todos os que estão ao redor dela. E vou matar ele, ainda mata os parentes tudinho. É assim que de vez em quando acontece na igreja. Fica intrigado com um e com a família toda. Um comportamento desse de ímpio, irmão, até que a gente se espera. Não é que a gente tira, a gente espera, mas de crente. Ora, se o rei segundo o coração de Deus fez isso, imagina a gente. Se isso aconteceu na casa de Davi, o rei segundo o coração de Deus, imagina na minha casa e na sua. O que não acontece? Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos ser submissos em toda e qualquer situação. Não só quando nos é favorável. Terceiro e último exemplo, irmãos, esse é o principal exemplo. Então, depois de ter mostrado que Nabal é um homem absurdamente insubmisso, mas nós temos também Davi, que é um homem que oscila em sua submissão. Nós temos aqui o exemplo de Abigail, o exemplo bíblico de submissão. Abigail. E essa mulher, irmãos, ela é sábia, prudente. A pessoa, para ser submissa, precisa ser sábia. Porque quando a pessoa te fere, imediatamente qual é o impulso do seu coração, do seu corpo todinho? E pagar o mal com o mal. Não foi isso que Davi disse? Ele me pagou mal por bem. Ou não fica nenhum macho na casa dele vivo. Nem ele, nem ninguém. Faça o Senhor que bem me aprover. Se eu não fizer isso, pode ter certeza, eu vou lá e vou matar todo mundo. Irado. Só que Abigail é uma mulher prudente. Nós precisamos de mulheres prudentes, né? E de homens prudentes também, porque eu não quero aplicar aqui a vida de Abigail somente a submissão das mulheres,
mas a submissão cristã, porque eu entendo que Abigail aponta para Cristo aqui nesse texto, na sua submissão. Primeira coisa que nós temos de Abigail está aí no verso de número 14, verso 14, quando diz o seguinte: nesse tempo, nesse interregno, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: por que ele procurou Abigail? Porque ele sabia que essa aqui era uma mulher sábia, reconhecida como aquela que sabe resolver conflitos. Não é? Quando tem uma confusão na igreja, vamos chamar o pastor, ele é um conciliador, é um homem sábio, prudente, vai saber resolver isso aqui. Mas nós precisamos não somente do pastor, o Emerson, que seja, mas nós precisamos ter irmãos que sejam mediadores e que não permitam que a situação se agrave ainda mais. Aí é o que ele vai dizer aí no verso de número 14, né? Que ele vai a Abigail e vai contar tudo. O servo de Nabal vai lá e conta logo para Abigail, anunciou a sua mulher dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao nosso Senhor para pedir isso, assim, assim, assado, mas meu amigo, nosso Senhor é filho de Belial. Ele dispensou todo mundo, minha senhora, esses homens aí têm sido submissos para conosco, nunca fizeram mal conosco, e o nosso Senhor tem um coração duro demais. Eu peço para a senhora, vá lá e intermedie essa relação, porque senão a coisa vai pegar. Na verdade, já pegou, porque o mal já está decretado para o Senhor e para toda a sua casa. E aí, irmão, nós tiramos a aplicação disso aqui também. Quando há problemas na igreja, você tem que procurar a pessoa certa. Né? Se você sabe que a pessoa não tem a prudência e a sabedoria para resolver aquele problema, você vai chamar logo ela. Você chama uma pessoa prudente. Uma vez eu aconselhando um irmão, eu posso dizer isso porque inclusive pediu a eles a autorização para citar o exemplo lá na minha igreja. Porque eles disseram: pastor, eu aconselhava com o senhor, mas também eu me aconselhava com outra pessoa. E aquela outra pessoa era uma ímpia. E ela estava tomando conselho comigo todo tempo. Comigo e com ímpio. E as coisas dando tudo errado na casa dela. Mas eu fui tomar conselho com quem? Uma pessoa imprudente. Aqui Abigail é reconhecida como uma mulher prudente e que vai resolver. Olha como essa mulher vai resolver essa situação. Veja que ela tem que ser submissa com quem? Com seu marido. E ela tem que ser submissa com Davi. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum, mas veja a prudência maravilhosa. E como Davi disse: louvado seja a prudência tua. Tu és mulher prudente. E é o que a Bíblia diz, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata, com as suas próprias mãos a destrói. Diz assim o verso 15, né? Aqueles homens então foram bons para conosco. E no verso 18, né? Já pulando para o verso 18, diz: então Abigail tomou a toda pressa ali 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Eu não sei onde foi que ela pegou isso aqui, né? De uma para outra, muita coisa. Claro que eles eram muito ricos. Para juntar esse tanto de coisa imediatamente, fazer isso antes que Davi chegue para matar todo mundo. Possivelmente porque, diz o texto realmente, que Nabal deu uma grande festa. E se ele deu uma grande festa, ele recolheu um monte de ovelha ali, um monte de cabra para poder matar e comer assada, né? Só que aí ela, possivelmente, aqui é uma conjectura, lógico, né? Ela pegou parte daquilo e levou para Davi para lhe dar de presente. Davi não tinha pedido e ela não tinha, ou ele não tinha negado, Nabal, ele disse: pois está aqui agora. Ela pegou lá tudo e levou para Davi, imediatamente. O verso de número 19 disse assim: e disse aos seus moços, né? Ide adiante de mim. O verso 20 vai dizer: enquanto ela descia, ou ela ia ao encontro de Davi, Davi também descia ao encontro deles para matar. Até que chegamos ao verso de número 23, ao exemplo dessa mulher, o exemplo de submissão perfeita dessa mulher, enquanto ela aponta para Cristo, logicamente. Verso 23 diz o seguinte: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se, rosto em terra. Diz que ela prostrou, do mesmo jeito que Davi fez com Saul, ela faz com Davi aqui. Diz que ela inclinou até botar o rosto no chão. A total submissão de Abigail diante de um rei. Ela se prostra diante dele. Não contou nada a Nabal. Disse: pastor, isso é submissão. Eu vou mostrar porque eu acredito que isso não seja.
ela agora está diante de Davi, lançou-se, verso 24, lançou-se-lhe aos pés e lhe disse: Ah, Senhor meu. E aí a parte mais bonita do texto, né? Ele diz: Ah, Senhor meu, caia sobre mim. Caia sobre mim a culpa. Interessante. Ela não fez mal nenhum, nem sabia da história, só depois. E ela chega lá e diz: pode me punir, que o Senhor me mate. E com submissão ela vai fazer uma coisa aqui extraordinária, que é difícil de fazer, irmão. Sabe o que é? É você dizer para quem está num grau superior que ele está errado, mas sem deixar de ser submisso. Porque Nabal poderia ser submisso e dizer: Davi, rapaz, chega aqui, vamos conversar. Vamos ver o que você tem direito aqui dentro. Ele nem ouviu. E aqui também você tem a contrapartida, né? Que Davi vai mudando na medida em que essa mulher se apresenta como um exemplo perfeito de submissão para ele. E aí ela, sem deixar de ser submissa, ela vai contar, ela vai falar que ele está errado. Olha o que ela vai dizer no verso 24 aí, ó. Caia sobre mim a culpa, né? Caia sobre mim. Permita falar tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Aqui Davi já muda. Aqui Davi já começa a mostrar submissão para com o servo. Porque você imagina o que é dar ouvidos a uma mulher na cultura judaica. Ainda mais a esposa do inimigo, a esposa daquele que negou dar comida, aquele que quem Davi disse que ia matar todo mundo. Ele poderia chegar e dizer: papai, você já veio se entregar, vai ser a primeira a morrer, ou então vira escrava. Ela: permita, meu Senhor, que eu fale. Então ela começa a falar, verso 25: não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Interessante essas palavras também. Não se importe com ele, porque ele é um louco, ele não sabe o que ele está fazendo. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi quando o Senhor foi lá em casa, ou mandou os teus servos, que se eu tivesse visto, a situação teria sido outra. Ele teria sido sábio e prudente para com meu esposo, tinha feito com que ele mudasse de ideia e não fizesse uma loucura dessa. Eu não vi. Verso 26: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua serva, foste o Senhor impedido. Olha a maneira que ela fala sobre isso. E ela mostra que Davi está errado aqui. Porque Davi ia derramar sangue inocente, é o que ela diz. E o Senhor foi impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão de quem? Da tua serva. Peraí, quem pecou foi Nabal ou foi Abigail? Ela assume o lugar. E é por isso, irmãos, que eu disse para vocês que essa sabedoria de Abigail, ela aponta para a sabedoria do Redentor. Ora, quem pecou? Foi você ou foi Cristo? E ele chegou diante do rei e disse: me mate, Senhor. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eles são loucos em seus pecados. E é claro que Nabal, ela não deixa de mostrar que ele está errado em nenhum momento. Ele está errado e vai ser punido por isso. Agora os homens são salvos pela mediação submissa desta mulher. Todos os homens da casa de Nabal serão preservados por Deus por causa da submissão dessa sábia mulher. Ele disse: aceite esse presente, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará. Olha aqui, ela reconhece como submissa, coisa que Nabal não reconheceu. Nabal disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ela disse: eu sei que o Senhor te prometeu um reino e tu serás rei de Israel. Tu serás príncipe na casa do Senhor. Tu és escolhido do Senhor. Ela vai dizer, então, se algum homem se levantar para ti, verso 29, contra ti, e uma esperança extraordinária. Veja o verso 29. Se algum homem se levantar para ti, perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Se o Senhor morrer, o Senhor vai para a glória, o Senhor estará com aqueles que estão com o Senhor.
Agora, aqueles que se levantarem, e essa mulher está certíssima, os insubmissos, aqueles que não forem submissos para como rei de Israel, aqueles que não reconhecerem o Senhor como Senhor, sabe o que vai acontecer com ele? Será lançado no inferno, como uma pedra, sai do fundo de uma funda. Essa mulher é sábia e prudente demais. Por isso a sua sabedoria aponta para a sabedoria do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E há de ser que, verso 30, usando o Senhor contigo, né, segundo todo o bem que tem dito, o Senhor fizer, quando o Senhor fizer tudo aquilo que Ele prometeu, o Senhor não vai ter nenhum peso no coração. Olha o que Ele está dizendo aqui, que Ele está errado, não faça, não derrame sangue inocente. Mas ela fala de maneira submissa, que o rei não fica com ódio e mata logo ela. Eu não a mata logo. É submissa. A maneira de falar, irmãos, com as autoridades, o respeito que nós temos para com os outros, faz toda a diferença. O pastor Maeli dizia que era o jeitinho na boca. A maneira de você falar faz toda a diferença. Você mostra que a pessoa está errada, mas submissa a ela. Você pode chegar no pastor e mostrar que ele está errado, desde que você o respeite. Você pode chegar para o seu pai e mostrar que ele está errado, a luz da Escritura Sagrada, desde que você respeite, como essa mulher respeitou, prostrou-se diante do rei e disse: longe do Senhor cair nesse erro aqui. Não faça isso. Para que quando Deus te levantar contra o rei, não pese teu coração, porque o Senhor derramou sangue inocente. E o coração de Davi já pesou por tantos erros que ele cometeu, mas esse aqui ia pesar demais. Mas esse aqui ia pesar demais. E aí ele ainda vai dizer no verso 32, então Davi, veja que Davi muda. Irmãos, há a promessa para aqueles insubmissos de quando ouvem a verdade, o Evangelho, eles mudam, a misericórdia de Deus os assistirá. Olha o que diz Davi, sendo submisso às palavras daquela mulher, porque não somente a mulher que está submissa a ele, ou submetida a ele, precisa ser submissa, mas ele precisa ser submisso a ela, ouvindo as suas palavras. Ele diz o quê? Verso 32, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a prudência, essa mulher prudente, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Eu estava errado e você submissamente mostrou que eu estava errado. Então louvado seja tu és instrumento de Deus. Irmãos, Deus não levanta só autoridades para mostrar que estamos errados. Deus levanta aquelas pessoas que nós menos imaginamos. Eu expus o livro de Samuel na igreja do Calvário, e quando eu estava expondo esse texto, é umas coisas que acontecem com a gente, justamente no momento que a gente está trabalhando o texto, né, que é para mostrar que a gente não é nada sem Cristo. Mas eu estava dirigindo o meu carro ali na Zona Leste, e de repente eu entrei em um lugar proibido. E aí o Guilherme, né, meu cunhado, ele tinha uns 11 anos de idade, ele chegou: pastor, o senhor entrou no lugar errado. A minha vontade não foi dizer assim: menino, tu me respeita, rapaz. Tem 11 anos querendo me consertar, rapaz. Mas aí que eu tenho que mostrar a submissão bíblica, como Davi fez para com Abigail e disse: louvado seja a tua prudência. Obrigado, Guilherme. Deus te usou para me corrigir. Ele não disse: tu errou. Ele disse: pastor, o senhor errou. Com toda a submissão, mostrando um exemplo bíblico de prudência e de sabedoria no Escritura Sagrada. Isso quebra qualquer pastor, qualquer autoridade está agindo de maneira errada. E Davi então reconhece. E ele diz aí no verso 34, diz: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não chegasse a tempo, eu ia matar todo mundo, não ia ficar ninguém. Aí você me pediu de fazer isso. Louvado seja a tua prudência por isso. Tem que saber reconhecer. Essa é a submissão que Davi precisava ter. Mas ele ouve a verdade e muda. Agora, vamos finalizar? Verso 36 diz assim: voltou Abigail a Nabal e veio como essa mulher prudente. Viu que ele estava bêbado. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele
bagabu embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Olha a prudência dessa mulher. Se eu chego para ele bêbado, se normal, ele é louco, imagina bêbado, né? Ele vai fazer loucuras aqui. Então eu não vou fazer isso agora. Agora, no outro dia, verso de número 37, diz: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho. Aqui agora, irmãos, eu queria finalizar, depois mostrar os 3 exemplos, o que acontece com os insubmissos e o que acontece com os submissos. O que acontece com os insubmissos e o que acontece com os submissos. Os insubmissos, olha a punição. Pela manhã, então, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, tudo que aconteceu. Disse: olha, como é que pode, aconteceu isso, veio aqui Davi, nunca fez mal, mandou os seus servos representando ele, nunca fez mal nenhum, e você fez isso, meu Senhor. Como é que você fala um negócio desse e agora? O que será da tua vida? O que será? Você se levantou contra o ungido do Senhor. Você tem noção disso? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração. Diferente de Davi, ouve a palavra e diz: louvada seja a tua prudência. Ele endurece ainda mais o coração. E ninguém sabe como foi que ele ficou pedrado, parado, não falava mais nada. Endurecido. E sabendo que estava errado, não mandou punir sua esposa, porque ele sabia que quem estava errado era ele, e que há limites para a submissão, desde que não desonra o Senhor e as autoridades instituídas por Deus. E ele disse que ele ficou pedrado, e a punição desse homem foi o que? Verso de número 22. Então jurou, verso de 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. 10 dias depois, coração duro, não falou mais nada, e morreu 10 dias depois. Deus teve misericórdia da vida, mas puniu a Nabal e morreu com o coração duro e pedrado, e está vivendo agora no inferno dos insubmissos. Que para lá serão lançados aqueles que não se arrependem diante da palavra de Deus. Os insubmissos não entrarão no reino de Deus, mas serão lançados no fogo do inferno. No fogo do inferno. O céu é para os submissos. É difícil, é duro, mas os humilhados é que serão exaltados. Primeiro você é humilhado como Cristo, depois você será exaltado. E Abigail, a submissa, o exemplo de submissa perfeito. A Davi também, pela graça de Deus, o submisso inconstante. Verso 39 disse: ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja Deus. Foi Deus que pleiteou a minha causa, não precisou nem matar ele. A mulher estava sábia mesmo, estava falando a verdade. O Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Sabe qual é o prêmio dos submissos? Casar-se com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa mulher foi submissa e casou-se com o Rei de Israel. Aqueles que forem submissos não casarão com Davi, mas casarão com Cristo Jesus e viverão com ele eternamente. Viverão as bodas do Cordeiro. Esse é o prêmio para os submissos. Para aqueles que reconhecem o Senhor como o Senhor aqui na terra, casarão-se com o Senhor. E olha como essa mulher aceita o convite. Por favor, verso de número 40. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Olha que essa mulher diz: sou indigna de casar com esse homem. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. É submissão, não para. Verso 42. Abigail se apressou e, dispondo-se,
cavalgou um jumento com 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que o recebeu por mulher. Também tomou Davi Ainoã, de Jezreel, a jezreelita. O pecado de Davi casar com mais de uma mulher. Pecado, já isso aqui é pecado condenado por Deus. E ambas foram suas mulheres. Agora veja que Davi tinha mais uma perda que Deus dá aqui. Ele tinha perdido também. Ele tinha perdido Apaute, filho de Laís, o qual era de Gade. Lembra que disse que o contexto era de perda para Davi? Ele perde a esposa, agora Deus lhe dá a esposa. Ele desconfia da providência, mas na hora que ele volta para a providência, Deus lhe providencia tudo de volta. Ele lhe dá uma mulher, mas não dá uma mulher só, não, ele dá uma mulher sábia, Abigail. Nome bonito, né? Botar uma filha. Abigail, mulher sábia, sabedoria. Os casais de novos, você está vendo? Está vendo? Está vendo? É esse aí mesmo, viu? É bom. E Deus nos abençoe, irmãos. Nos dê a prudência de Abigail, para que alcancemos coração sábio e o casamento com o Redentor, onde teremos felicidade eterna nos céus com o nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que narrativa maravilhosa, que nos enche de esperança e de alegria. Peço em nome de Jesus que o Senhor fique essas palavras em nossos corações. Abençoe a primeira igreja presbiteriana de Teresina, para que seja exemplo de submissão a Deus acima de tudo e às autoridades constituídas no limite da tua lei. Que haja aqui corações submissos, sábios, que não hajam loucos como Nabal, e nem inconstantes como Davi foi, mas que sejamos sábios como foi Abigail, e isso para o louvor do teu nome. Abigail não é o exemplo maior, o exemplo maior é Cristo, para quem ela apontava. Louvado seja o nome do nosso Redentor, Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.